Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Para você, oferecimento Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! O programa para você está começando agora. E um programa muito especial, afinal de contas, amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje celebramos todas as mulheres. E nós, mulheres de profissões diferentes, estamos todas aqui reunidas para levar para você o que há de melhor da nossa região. Muito bom dia, doutoras. E o nosso programa ele representa muito disso, né? Com mulheres fortes, protagonistas, trazendo também vários conteúdos, informação para a nossa região, saúde, beleza, moda, jurídico, arquitetura, também representando o empreendedorismo local. Dentro da minha profissão, eu costumo trazer um empoderamento para a mulher, para que ela entenda como ela pode, no dia a dia, exercer os seus direitos. Quais os limites dentro do ambiente de trabalho, dentro dos relacionamentos, que é muito importante a gente ter essa ciência. Dentro do direito de família também a doutora aborda sobre relacionamentos, sobre também a independência financeira da mulher, então traz uma amplitude, né, de informações. Eu costumo dizer, Stephanie, que a mulher precisa falar sobre direito. Nós precisamos tirar esse tabu de que a administração financeira acaba ficando sempre para o marido. Pode até ficar, mas a mulher precisa ter ciência de tudo. E a doutora Raquel também sempre nos auxiliando com essa mudança de estilo de vida e sempre para o melhor, né, doutora? Sem dúvida, as mulheres precisam de conhecimento, de empoderamento. Tendo conhecimento, elas conseguem transformar a sua vida e transformar a vida de quem está ao seu redor. Falando de conhecimento, é uma frase que a doutora Camila também fala sempre nas palestras, o conhecimento liberta, né? Nossa, eu acredito muito nisso. Quando você está liberta pelo conhecimento, o céu é o limite. Sim. Para iniciar, vamos falar sobre a importância do exercício físico para a saúde mental. Você sabia que se movimentar pode transformar não só o seu corpo, mas também a sua mente? A prática de uma atividade física tem um impacto direto no nosso equilíbrio emocional e na forma como enfrentamos os desafios do dia a dia. Acompanhe o quadro da psiquiatra Juliana Vieira. E no Conversa Aberta de hoje, nós vamos falar dos benefícios da atividade física na sua saúde mental. A atividade física vai muito além da aparência e da estética. Ela é um dos recursos mais potentes e acessíveis para cuidar da mente. Quando fazemos exercícios, o cérebro libera substâncias como endorfina e serotonina, que são neurotransmissores ligados à sensação de prazer, bem-estar e motivação. Mas os benefícios não param por aí. A atividade física também reduz a ansiedade e o estresse, ajudando a equilibrar a mente. Melhora a concentração, atenção e memória, pois aumenta o fluxo de oxigênio no cérebro, além de favorecer o sono e a regulação do ritmo biológico. Fortalece também a autoestima e a autoconfiança, principalmente quando a prática se torna um compromisso diário com você. E o mais interessante é que o exercício tem um efeito protetor contra vários transtornos mentais, como depressão e ansiedade.
Diversos estudos comprovam que pessoas que se exercitam regularmente têm menor chance de desenvolver sintomas como depressão e ansiedade. Quando já estão em tratamento, costumam ter uma melhor resposta à terapia e aos medicamentos. E olha, não é preciso virar um atleta, nem passar horas na academia. O que faz diferença é a regularidade. Encontrar uma atividade física que traga prazer e possa ser mantida no seu dia a dia. O importante é sair do sedentarismo e colocar o corpo em movimento. O sedentarismo não afeta só o corpo, mas também as emoções. Ficar parado demais, isolado demais, desconectado demais pode deixar o seu humor mais instável. O corpo em movimento ajuda a mente a se sentir melhor. E cada passo, cada alongamento, cada respiração consciente é um lembrete de que a saúde mental também se constrói com o que fazemos no nosso dia a dia. O segredo está na constância, não na intensidade. Caminhar 30 minutos, dançar, nadar ou pedalar já é suficiente para você começar a sentir os efeitos positivos. Não se esqueça de respeitar o seu limite físico e se há eventualmente alguma restrição ou necessidade de adaptação. Se você está buscando um jeito simples e acessível de cuidar da sua mente, comece hoje. No final, o corpo responde e a mente agradece. Agora vamos falar sobre um tema muito delicado, o direito do paciente à reparação integral em casos de erro médico cirúrgico. Você sabia que em muitos casos é possível incluir a indenização por danos estéticos? Vamos entender melhor esse assunto, todo esse cenário, com a doutora Ana Siqueira, especialista em direito penal. Olá pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu sou a doutora Ana Siqueira, advogada e especialista em direito penal. Você já ouviu falar em casos em que a pessoa entra no hospital para uma cirurgia e sai com um problema ainda maior do que aquele que foi tratar? Situações que parecem absurdas, mas que infelizmente acontecem na vida real, como instrumentos cirúrgicos esquecidos dentro do corpo do paciente, erros durante o procedimento ou falhas graves no atendimento médico. E no momento jurídico de hoje vamos falar sobre erro médico cirúrgico e quais são os direitos do paciente diante dessas situações. O erro médico ocorre quando há negligência, imprudência ou imperícia de profissional ou da equipe de saúde, causando danos ao paciente. No caso de cirurgias, esquecer compressas, gases ou instrumentos dentro do corpo é considerado uma falha grave que pode gerar infecção, dor intensa, novas cirurgias e até mesmo risco de morte. A legislação brasileira protege o paciente nesses casos quando o erro é comprovado. O paciente pode ter direito à indenização por danos morais, pelos sofrimentos vividos e também por danos materiais, como os gastos com novo tratamento, medicamentos e cirurgias. Além disso, também é possível receber danos estéticos quando ficarem sequelas físicas permanentes. Além disso, dependendo da gravidade do caso, o erro médico pode gerar responsabilidade civil e criminal do hospital e da equipe médica. Erro médico não é fatalidade quando há falha profissional, e sim violação de direitos. Por isso, ao suspeitar de um erro médico, procure por um advogado especialista e é fundamental para analisar prontuários, reunir provas, ouvir peritos e garantir que o paciente seja devidamente indenizado e responsabilizado quem causou o dano. Agradeço por sua audiência e te espero no próximo Momento Jurídico com a doutora Ana Siqueira, aqui no SBT. E agora, vamos entender um pouco mais sobre o processo de envelhecimento da pele, o processo natural mesmo. Muito disso é reflexo dos nossos hábitos, consumo de açúcar e também parte do processo natural. Para falar sobre isso, a gente chama a doutora Natália Pazin.
sábado especial de Dia das Mulheres e hoje eu quero conversar com você, mulheres, sobre algumas alterações da nossa pele. A gente sabe que o envelhecimento ele é diferente nos homens e nas mulheres. As mulheres elas tendem a envelhecer e sentirem um pouquinho mais esse processo quando a gente fala de envelhecimento natural e mudança na textura da nossa pele. Por que que isso acontece? Com o decorrer da idade, a nossa pele vai sofrendo alterações genéticas e naturais que ocorrem com todas nós. Esse envelhecimento ele é ocasionado de duas maneiras. Características genéticas que a gente não consegue mudar. As nossas células envelhecem, o nosso corpo envelhece, fazendo a gente perder o nosso colágeno, perder as estruturas faciais, ocasionando um derretimento dessa pele, piorando a qualidade da nossa pele e perdendo o volume, marcando sulcos. Então a gente fica com uma olheira mais profunda, com o bigode chinês mais marcado, com o canto da boca mais caído e com excesso de pele na parte de baixo do nosso rosto, tanto no nosso contorno como na nossa papada e no nosso pescoço. Também temos aquele envelhecimento que é aquilo que a gente fez ou que a gente não fez ao longo da nossa vida. Esse é piorado por a nossa exposição ao sol, que a gente sabe que o sol ele degrada as nossas fibras de colágeno, fazendo a gente envelhecer mais rápido e as nossas rugas aprofundarem mais. Também devido ao nosso estilo de vida, atividade física, alimentação, sono, e aqui eu falo de alimentação principalmente bebida alcoólica e uma alimentação com excesso de carboidrato e açúcar. Por quê? Isso ocorre o processo de glicação. O que isso significa? Uma alimentação com excesso de açúcar e excesso de carboidrato vai fazer com que esse açúcar ele se ligue a uma molécula de colágeno. E a gente sabe que o colágeno é a proteína que dá firmeza e sustentação para a nossa pele. O açúcar se ligando ao colágeno vai fazer com que esse colágeno perca a sua atividade, fazendo a gente envelhecer mais rápido. A gente pode mudar hoje sim, e a gente deve mudar, não só para o envelhecimento da nossa pele, mas também para uma boa saúde no geral. Mas isso é reflexo do que a gente fez na vida toda. E hoje, graças à medicina e à tecnologia, a gente consegue sim devolver um rejuvenescimento e mudar algumas características do processo de envelhecimento que podem nos incomodar. Se você quer saber mais sobre envelhecimento e sobre outras mudanças na nossa pele e também tratamento, me siga nas redes sociais, @DRA Natália Pazin. Eu espero você lá. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tower. E no nosso quadro sobre imagem e estilo, Fran recebe novamente Carol Scarpellini, fundadora da Laranja Negra, para mostrar um pouco mais desse trabalho incrível em bolsas e cestas feitas em corda, um processo totalmente artesanal e manual. No último programa, a gente falou sobre o valor do feito à mão e por que ele se tornou tão relevante na moda atual. Hoje eu quero ir além, quero falar de identidade, de processo e de como uma peça artesanal pode se tornar a sua assinatura de estilo. Eu continuo a conversa com a Carol, da Laranja Negra, para entender o que faz das bolsas da Laranja Negra, das peças da Laranja Negra, algo tão especial.
Carol, como nasce uma bolsa da laranja negra? Desde a ideia até a peça pronta, o que é inegociável para você na sua produção? Fran, o que é inegociável na produção, na criação das peças da laranja negra são matéria-prima brasileira e sustentável. Para mim, é primordial. O protagonista da laranja negra é o algodão. Então, as cordas, né, os cordões, eles são todos de algodão e sustentável, né? E para além disso, o que é inegociável para a laranja negra, que vem de encontro com os fornecedores, né? Os fornecedores que a laranja negra atua são fornecedores que fazem esse cordão, uma empresa 100% familiar. Todos eles trabalham juntos e eles utilizam do que seria um lixo para transformar esses cordões. Você me contou, inclusive, dessa etiqueta. Da etiqueta, né? Onde está aqui o Exatamente. símbolo da laranja, Exatamente. feito à mão, que seria descartado. Seria descartado. É um algodão que seria descartado por N defeitos, supostamente. Uhum. E aí eu trago todo esse material, né? Faço a lavagem, deixo ele passadinho, tudo bem feitinho. Muitas vezes não é nenhum defeito, às vezes é um recorte, né? Exatamente. Uma ponta ali de um tecido que ficou. Carol, quem pega uma bolsa sua na mão percebe logo que tem algo muito diferente, né? Aqui, por exemplo, essa é uma bag de vinho. Uma bag de vinho, né? A gente vê pelos detalhes, pelo cuidado. O que você acredita que mais chama atenção quando alguém tem esse primeiro contato com as suas peças? Basicamente, é tudo isso, né, que você já iniciou. A laranja negra, eu trago para as peças da laranja negra o diferente que é o adorno, né, a forma de cada uma, a mistura da matéria-prima. O algodão vem com a corda náutica, vem com o couro, vem com o algodão trançado, vem com uma juta, vem com um sisal. Então, isso faz com que a peça fique diferente e chame a atenção, né? Então, são coisas que trazem essa originalidade e esse diferencial para as peças. Você, inclusive, tinha me contado, Carol, nos bastidores, sobre os adornos, né? Os detalhes que você coloca nas peças, sim, que muitas vezes é algo que a gente iria descartar em casa. Sim. De repente, um acessório que conta uma história, que fez, sim, parte aí da sua jornada, de repente quebrou, exato, você ia descartar, você transforma isso, exatamente, em luxo. Em luxo, me conta um pouco mais, como que funciona esse processo? Eu já fiz... Você, né, as pessoas podem doar isso para você, ou isso também é uma coisa muito individual, muito única, né? Olha, traga as suas peças. Como que funciona? Olha, eu já fiz inúmeras peças para mim. Tudo começou comigo, né? Tudo eu fazia para mim. Eu via e acho que isso dá para fazer. A gente sempre tem aquelas peças, aquelas joias ou bijuterias, ou enfim, que perdeu o par, ou que quebrou, o colar que já não se desfez. Então, ao invés da gente jogar fora, a gente cria uma nova peça com aquilo. E quando eu faço uma bolsa, eu enxergo uma possibilidade de colocar essas peças que iriam ser descartadas. Uma nova vida, Uma né? nova vida para complementar e para agregar naquela peça e trazer ainda mais personalidade, ainda mais originalidade, né? E algumas vezes a gente, né, como você falou, um brinco que perdeu um par, sim, um colar. Às vezes eles contam uma história, né? A gente viveu momentos com aquilo, perdeu o par, você fala, e agora? O que eu vou fazer com esse brinco? Completamente. Então, de repente, você ainda vai continuar essa história numa nova peça. Sim, exatamente. E aí, pensando em estilo, né? Como você enxerga essas bolsas no dia a dia, né? Na rotina? Elas são pensadas em acompanhar que tipo de rotina? Que estilo de vida? Porque muitas... eu falo muito disso, né? Da gente trabalhar a harmonia no look, mas também muitas vezes o contraste. E aí, quando muitas vezes a gente pega uma bolsa, muitas mulheres vão olhar como algo mais rústico, mas... Sim. É possível trabalhar e virar uma peça super elegante, num look super elegante. Mas como que você, criadora, né? Quem faz essas peças, como você enxerga isso? É difícil, essa leitura só consegue fazer quem realmente entende
do que gosta, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, você como uma pessoa que entende do estilo, que fala sobre isso e nos ajuda e incentiva e ajuda tantas mulheres, essa mulher ela precisa acreditar que uma bolsa rústica, que uma bolsa de corda, que uma bolsa de palha, como uma bolsa de sisal, ela é um complemento para o seu look no dia a dia. Ela é pensada como eu uso no dia a dia. Eu lanço isso para essas mulheres e desafio elas a... Isso também é possível para você, né? Isso é possível você usar uma bolsa que parece ser de praia, mas na cidade, no campo, uma bolsa que parece ser para usar só à noite, dá para ela usar no dia, e todas elas são feitas e pensadas para carregar o que a gente já tem o hábito, né? No dia a dia celular, de cada uma, né? necessaire, uma chave do carro. E aí, Carol, eu queria saber, porque eu já nos bastidores já sei, mas eu queria que você contasse para quem está nos assistindo, né? O que você, como criadora, né, deseja que alguém sinta ao usar uma bolsa da Laranja Negra? Eu desejo que essa mulher que tenha, né, uma laranja negra, que ela se sinta única. Que ela se sinta... Porque a peça é única. A peça é única e que ela se sinta única, que ela se sinta, assim, apaixonada. Que ela se sinta especial e querida por si. Porque quando você escolhe uma peça que tem autenticidade, uma peça que tem uma história, que carrega uma história, que é visto, né? Você aos olhos, está ali diante dos seus olhos, uma coisa que tem tanta personalidade e que você fala, uau, isso é muito diferente. Eu quero que ela sinta isso dentro do seu coração. Eu quero que ela entenda que ela escolheu aquilo que faz sentido para ela. Uma peça artesanal, quando bem feita, não é um detalhe. Ele é ponto de personalidade. Ele comunica cuidado, escolha e muita identidade. A Laranja Negra mostra que o feito à mão pode e deve ocupar um lugar de destaque na moda contemporânea. Porque luxo hoje é saber exatamente o que você está escolhendo usar. Eu te vejo no próximo sábado aqui no Estilize-se em Cena e diariamente nas minhas redes sociais. Até lá! E agora, nesse sábado tão especial que antecede o Dia das Mulheres, o Thiago Lima, fundador da consultora AIA, convida a advogada Valéria Zangrande, especialista em negociação e liderança, para um bate-papo. Vamos acompanhar? Hoje no Pra Você, doutora Valéria Zangrande. Seja muito bem-vinda, Valéria. Advogada, mãe, no final de uma gestação e recém-chegada de uma imersão incrível em Harvard. Valéria, como que você consegue equilibrar maternidade e vida profissional? Bem, eu acho que eu já desisti de tentar equilibrar tudo isso, né? A gente faz o que pode, eu acho que o equilíbrio é instável, então a gente sempre ali pelo caminho do meio, tentando conciliar da melhor maneira possível a maternidade, o trabalho, a vida pessoal. Não tem muito segredo, né? A gente precisa seguir de uma maneira que seja tranquila, leve e que a gente consiga prosperar. Maravilha! E como a gente sabe, você acabou de chegar de uma imersão em Harvard. Como que foi essa imersão? O que você trouxe de conteúdo para nós? Essa imersão ela foi dedicada à negociação. Então, o Harvard tem um histórico desde 1970, né, em relação a estudo mesmo de técnicas de negociação. E, bem, a gente negocia o tempo todo, né, com todo tipo de gente, todo tipo de situação em casa e na minha profissão muito também. Então, me especializar em negociação, trazer essa técnica, porque a gente tem a falsa sensação de que é uma coisa intuitiva, né, negociar. Mas não, existem técnicas que a gente utiliza para que a gente consiga o melhor resultado possível para todas as partes envolvidas. E o que mais te chamou a atenção nessa imersão que você fez lá? Olha, eu aprendi como perguntar.
perguntar é muito importante. Não é o que você quer, mas assim, qual é o seu objetivo com aquilo? Tem uma diferença muito grande nisso, né? O que você quer e o que a gente pode extrair disso. Eles usam muito a analogia da laranja. Uma mãe tem 2 filhas gêmeas e uma laranja. E as 2 querem aquela laranja, só tem uma laranja. E aí, o que a mãe faz? Ela divide a laranja e dá metade para cada uma. Mas nenhuma das 2 saem satisfeitas. Por quê? Uma queria o suco da laranja e outra queria a casca da laranja para fazer um bolo. Então, quer dizer, não era o que ela queria, mas para que ela queria aquilo. Que fantástico, que fantástico. Você deu um exemplo que as negociações a gente utiliza até dentro de casa. Sim. Como que seria isso? A criança é excelente para a gente aprender a negociar, porque ela não tem aquela malícia do adulto, ela é mais genuína, né? Então a gente consegue extrair melhor o que ela quer, como ela quer, a gente consegue escutar, entender melhor e consegue aprender muito com a criança também, a argumentar, entender qual é o real significado do que ela quer, né? Ela não quer exatamente o brinquedo, ela quer o brinquedo para se divertir. Então a gente pode proporcionar outras formas de divertimento, não exatamente o que ela quer. Maravilha, isso daí é muito bom. Isso já traz uma bagagem, uma expertise nisso, né? Pois é, em casa a gente usa bem. Mudando um pouquinho o foco, a gente vê que o país está passando por uma reforma tributária muito severa. Sim. Né? A estruturação patrimonial hoje, ela é só para grandes empresários ou não? Não, de maneira nenhuma. Até porque quem tem menos tem mais a perder, né? Teve uma conquista mais árdua, né? Então a gente precisa pensar na estruturação para todas as pessoas. Todo mundo ganha tendo conhecimento a respeito do que está acontecendo. Não só a reforma tributária, que obviamente vai impactar muito a vida de todo mundo, mas também a gente tem aí a reforma do Código Civil, né? O Código Civil ele vai deixar, ao que tudo indica, vai deixar que o cônjuge passe a não ser mais herdeiro necessário. Então, isso vai impactar a vida das pessoas, das famílias como um todo. Classe média, classe baixa, classe alta. Então, não vejo essa limitação. Valéria, uma última pergunta. Qual mensagem você deixa para as mulheres que querem crescer profissionalmente e na vida familiar? Olha, crescer profissionalmente, ela é muito importante até para fortalecer seus vínculos familiares, né? Eu acredito que a gente tendo um por quem fazer, para quem prosperar, é fundamental. Então, eu acredito que as duas coisas, elas andam em conjunto. É a nossa inspiração, né? Nossa fonte de inspiração, de vontade de acordar e lutar e fazer o melhor sempre. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. Doutora Valéria Zangrande, muito obrigado por participar desse quadro com a gente. Foi um prazer recebê-la aqui e foi um exemplo muito importante para todo mundo que está nos assistindo de força, sabedoria e conhecimento. Obrigada, Thiago. Um prazer é meu. Tanta informação boa, de qualidade. Eu sempre termino o programa com uma sensação de dever cumprido, não é? De ter conseguido levar para você de casa o que há de melhor da nossa região. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram ou no YouTube. No YouTube é programa para você TH+. Vamos adorar interagir com vocês. E nós, claro, te aguardamos no próximo sábado. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da Construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela Construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas.
Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho.